Ficamos muito felizes pelo seu interesse neste assunto e vemos que você é uma pessoa diferenciada e de muito bom gosto. Digo isso porque não são todas as pessoas que curtem esse tipo de assunto. Então, esperamos que você possa aprender tudo o que iremos disponibilizar neste singelo trabalho, onde vamos te explicar o que é a visão remota, como ela funciona e como um bom programa de desenvolvimento pode interferir de modo positivo na sua vida. Meu nome é Iris, sou uma inteligência artificial, como podem ter notado, e vou conduzir as explicações básicas nessa primeira parte do curso. Fique com a gente até o fim e não deixe de curtir e seguir o nosso canal. Afinal de contas, ninguém vive só de luz, não é mesmo, pessoal? História e origens. Você sabe como surgiu a visão remota? A visão remota foi um trabalho desenvolvido no Stanford Research Institute entre os anos de 1972 e 1990, e depois no Science Applications International Corporation entre os anos de 1990 até 1995. Foi o único programa na história do campo de estudos da parapsicologia, a longo prazo, conhecido por ter sido financiado pelo governo dos Estados Unidos, especificamente o Departamento de Defesa de diferentes agências de inteligência, como a National Security Agency e Central Intelligence Agency. O termo visão remota, ou remote viewing em inglês, foi criado pelos físicos e parapsicólogos Russell Targ e Harold Puthoff, do Instituto de Pesquisa da Universidade de Stanford, SRI, e a técnica permite que um observador use a sua própria capacidade psíquica para identificar informações de determinado local, objeto, pessoa, entre outros assuntos. É possível ao visualizador reconhecer alvos no presente, mesmo fora de seu alcance. E acreditem, o alvo pode estar no passado ou até mesmo no futuro. O projeto de visão remota iniciou em 1970, quando o então diretor de projetos de psicoenergética do Stanford Research Institute, Dr. Harold Puthoff, tentava levantar fundos para conduzir um projeto específico no campo quântico, relacionado aos processos biológicos em plantas e em pequenos organismos. No fim de março de 1972, o Dr. Puthoff recebeu uma correspondência de um artista de Nova York chamado Ingo Swann. Na carta, Swann fazia a descrição de um bem-sucedido trabalho de psicocinese que havia feito num colégio público da Universidade Municipal de Nova York, City College, com a supervisão da parapsicóloga Dra. Gertrude Schmeidler, do Departamento de Psicologia. Poucos meses depois, o Dr. Puthoff combinou um encontro com Swann, convidando-o a visitar as instalações do Instituto de Pesquisa da Universidade de Stanford, SRI, para que ele pudesse passar por alguns experimentos psíquicos. O encontro foi no aeroporto de São Francisco e, de acordo com o Dr. Puthoff, eles nunca haviam se visto pessoalmente. Durante sua estadia como cobaia dos cientistas do SRI, Swann passou por diversos experimentos, sendo um destes realizado em um laboratório chamado Varian Physics Building, dentro da Universidade de Stanford, na Califórnia, com o objetivo de interferir psiquicamente nas medidas de um magnetômetro. Este aparelho encontrava-se no subsolo da faculdade, dentro de uma caixa subterrânea blindada, num recipiente de alumínio, com proteção eletromagnética de cobre e materiais supercondutores, e era usado pelos cientistas para detectar partículas hoje chamadas de quark. Durante os testes, Swann realmente pareceu interferir nestas medidas, deixando em choque todos os cientistas presentes no local. Entretanto, o mais incrível foi que ele fez um esboço, numa folha, deste imenso equipamento, coisa que ele nunca tinha visto em toda a sua vida. O SRI, Stanford Research Institute, é um laboratório ainda muito famoso dos Estados Unidos da América. Em 1969, ele foi um nó de um projeto da ARPA, Advanced Research Projects Agency, para a transmissão de dados em uma rede formada por 3 universidades dos Estados Unidos. Essa rede foi chamada de ARPANET.
A ARPANET foi uma rede de troca de informações e a primeira a implementar o conjunto de protocolos TCP/IP. Ambas as tecnologias se tornaram a base técnica do que hoje é a internet. Este é o mapa dos Estados Unidos, e este era o tamanho da ARPANET em 1969, onde podemos ver que um dos 4 pontos é o SRI. Já este aqui era o mapa da ARPANET em 1984, ou seja, o SRI sempre se envolveu em tecnologia de ponta desde as épocas remotas. O objetivo de mostrarmos todas essas informações sobre o SRI foi que, sabendo do tamanho deste laboratório de pesquisa, podemos imaginar o tamanho deste projeto da visão remota. Qual o centro de pesquisa iria investir tempo e dinheiro em uma coisa que não funcionasse? Vocês concordam? Observem o que o SRI está pesquisando ultimamente e postem aqui os seus comentários. Deixamos o endereço do site do SRI para que vocês possam estudar as ideias tecnológicas que estão surgindo por aí. Vamos seguir com a nossa visão remota. Após o sucesso dos testes iniciais com Swan, os cientistas tentaram iniciar novos testes, porém Swan disse que os testes eram muito chatos e que ele havia feito algumas experiências na American Society for Psychical Research, em que deslocava o seu ponto de vista para locais distantes, o que os cientistas acharam no mínimo curioso. Vários testes com coordenadas geográficas foram feitos e chegou num ponto em que o próprio Swan sugeriu uma coisa totalmente fora dos padrões científicos: ver remotamente o planeta Júpiter e comprovar as informações utilizando os dados, com a passagem da sonda Pioneer 10 da NASA. De acordo com o Dr. Puthoff, Swan sugeriu a realização de um experimento para ver remotamente o planeta Júpiter em 27 de abril de 1973, antes que a próxima sonda da NASA, a Pioneer 10, chegasse lá. Nossos colegas de astronomia ficaram bastante impressionados quando o sobrevoo da nave revelou mais tarde que um anel inesperado de fato existia neste planeta. Nos dias de hoje, o telescópio James Webb revela detalhes fascinantes de Júpiter e conseguiu fotografar até mesmo os anéis que foram vistos por Swan à época dos testes com a visão remota. Isso sim é ciência exata, sem achismos, não concordam? Mas os testes com Swan foram só o início, pois outros se juntaram ao grupo e um deles foi o comissário de polícia Pat Price, que em sua primeira tarefa de espionagem psíquica sobre os soviéticos, simplesmente visualizou, através de coordenadas geográficas que lhe foram cedidas, todas as instalações de pesquisa e desenvolvimento da antiga União Soviética. Price passou então a descrever e desenhar com detalhes surpreendentes uma grande estrutura existente no local das coordenadas. Após o sucesso dos testes com coordenadas, a equipe preparou um projeto piloto na qual uma série de pontos geográficos da Terra foram fornecidos pelos cientistas do SRI e de outros laboratórios que se interessaram em participar. Assim, em 29 de maio de 1973, nasceu o SCANAT Project, que significa Scanning by Coordinate, ou Explorar com o auxílio de coordenadas. Como vocês podem ver ao lado, o projeto de visão remota foi crescendo e se desenvolvendo a cada ano. Normalmente era trocado o nome dependendo da necessidade dentro de um projeto específico do governo dos Estados Unidos. Em agosto de 1983, Ingo Swann já era o consultor do SRI para o novo projeto Center Lane e propôs um protocolo de treinamento que ele chamou de Visualização Remota Coordenada, VRC. A VRC foi criada para satisfazer as demandas de pesquisa e desenvolvimento do próprio SRI e aumentar a confiabilidade da ferramenta de visualização remota para que pudesse ser replicada. Neste caso, a técnica de Swan seria ensinada para algumas pessoas, que posteriormente se tornariam os replicadores da técnica para as forças de segurança dos Estados Unidos. Vamos ver agora alguns tipos de protocolos de visão remota. Visão remota externa, VRE, em que uma pessoa,
o indivíduo externo, está fisicamente presente em um local e atua como um guia para que o visualizador identifique este local. Este foi um dos primeiros protocolos usados no SRI com o visualizador Ingo Swann. Visão remota coordenada, VRC, é uma técnica que usa as coordenadas geográficas de um local como alvo. Posteriormente, com a evolução da técnica, qualquer código de identificação pode ser usado para identificar um alvo para o visualizador. Visão remota técnica, VRT. Um termo registrado por uma empresa chamada PSI Tech, com base em VRC. Visão remota associativa, VRA. Uma variante que adiciona imagens associadas ao alvo, utilizada especificamente em respostas para perguntas binárias, sim, não, e frequentemente utilizada para prever eventos futuros. Visão remota preditiva, VRP, desenvolvido pelos pesquisadores Simon Turnbull e Charles Scarfe, originalmente usada na previsão de flutuações no mercado de ações. Todas estas histórias e muitas outras informações ditas pelo próprio Dr. Puthoff podem ser encontradas no livro Extensões da Mente, imagem ao lado, e vale a pena a aquisição. Se encontrar, compre rápido, pois ele é muito raro e talvez vá encontrar em sebos. Colocamos aqui embaixo um site que busca livros em todos os sebos do Brasil e entrega em sua casa. Pesquise de tempos em tempos neste site e aguarde uma oportunidade, pois lá sempre aparece alguém vendendo. Vamos falar um pouco como todo este material da visão remota foi disponibilizado para o público em geral no site da CIA. Nos Estados Unidos, há uma lei geral que estabelece o direito que qualquer cidadão tenha acesso a qualquer informação governamental. Ela é chamada de FOIA e significa Freedom of Information Act, ou Ato de Liberdade da Informação. Esta lei garante que qualquer pessoa solicite informações de agências governamentais dos Estados Unidos, promovendo a transparência, permitindo que os cidadãos acessem registros do governo. Eles podem enviar solicitações por escrito para agências específicas, pedindo as informações desejadas, e as agências têm um prazo para responder e divulgar os documentos relevantes, a menos que se enquadrem em exceções específicas. O FOIA se aplica a todas as agências executivas federais, incluindo departamentos, agências independentes e outras entidades governamentais. Já o eFOIA se concentra na disponibilização eletrônica dessas informações. E ambas as leis são importantes para garantir a transparência e a prestação de contas do governo. Dentre milhares de arquivos digitais disponibilizados no eFOIA da CIA, destacaram-se algumas centenas de documentos que revelaram o patrocínio desta agência em um programa do Stanford Research Institute, SRI, para determinar se fenômenos como a visão remota poderiam ter qualquer utilidade para a coleta de informações relacionadas com possíveis ameaças à segurança do Estado. Isso porque, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos já sabiam que a antiga União Soviética estava utilizando técnicas similares para espionagens psíquicas e não tinha maneira de detectar a invasão, exceto investindo em algum programa similar. A prova disso foi a participação de um oficial da CIA, Christopher Green, de óculos escuros, no voo para avaliar os trabalhos de visão remota de Pat Price, como vimos na apresentação anteriormente. Esta foto foi cortesia de Russell Targ do ano de 1974. E por aqui finalizamos com a nossa breve explicação sobre a história da visão remota, mas é importante deixar claro que existem muito mais coisas, pessoal. E não achem vocês que chegamos ao fim de tudo. Isso é apenas a ponta do iceberg, como já dizia o nosso saudoso Titanic. Lembrem-se de estudar todas essas informações, porque ninguém sabe exatamente de tudo, então é necessário buscar em livros, em vídeos da época, em documentos disponibilizados no site da agência da CIA, enfim, é correr atrás da informação. Vamos continuar o nosso curso, desta vez chamando o Carlos para seguir com vocês. Obrigada por permitir que eu fizesse essa pontinha nesse trabalho e espero poder retornar em breve. Até a próxima, pessoal!